Olá, pessoal! Que alegria estar com vocês nesse curso tão importante para todos nós, que é o curso de Técnico em Administração. Meu nome é Juni Marise, eu sou graduada em Administração, pós-graduada em Gestão Empresarial e mestre em Administração. Neste módulo, nós estaremos trabalhando desenvolvimento pessoal e interpessoal, disciplina muito importante para o nosso curso de Técnico em Administração e mais importante do que para o nosso curso, importante para nós como indivíduos. Vamos começar? Vamos começar compreendendo quem somos nós dentro da organização. Por que uma empresa precisa de pessoas? Qual que é o contexto da gestão de pessoas dentro da empresa? Bem, inicialmente, é necessário que nós compreendamos a relação de interdependência que existe entre as pessoas e as organizações. E por organizações, pessoal, eu quero que vocês imaginem as empresas, as ONGs, todo e qualquer conglomerado de pessoas que estão juntas em prol de um objetivo. É importante que a gente compreenda que uma organização não existe sem pessoas. Um depende do outro. É uma relação de mútua responsabilidade. É necessário que eu compreenda que a organização ela é formada por pessoas e as pessoas é que compõem essa organização. As pessoas, elas dão às empresas dinamismo e energia. Imaginem aí, se você, lá onde você trabalha, se todas as pessoas saírem da empresa, o que vai ter? Vão haver móveis, vão haver equipamentos, mas quem faz a coisa funcionar são as pessoas. Em contrapartida, estas pessoas atuam, trabalham e recebem a remuneração, recebem benefícios, recebem aprendizado. Quantas vezes, queridos, nós entramos numa empresa sem experiência nenhuma? E é lá na empresa que nós aprendemos sobre o cotidiano, que nós aprendemos sobre um trabalho. E esses são fatores fundamentais para a existência, para que essa empresa se mantenha e também para o atendimento das necessidades pessoais que nós temos e as necessidades que a nossa carreira tem. E hoje, pessoal, nós vivemos um momento muito conturbado. Todos vocês já ouviram falar da globalização. Do mesmo modo que as organizações devem se adaptar às mudanças, a tudo o que acontece, a esse contexto mundial, nós também, nós profissionais, também devemos adaptar às mudanças. E isso é algo inerente ao contexto. A mudança, ela possui dois aspectos, o aspecto racional e o aspecto emocional. No aspecto racional, nós temos todo o conhecimento que precisa ser transmitido. Os argumentos da mudança, tudo o que é necessário para que haja uma mudança. O que acontece é o seguinte, os gestores, muitas vezes, eles se esquecem do quesito emocional, que é outro ponto extremamente importante e faz com que as pessoas efetivamente partam para a ação. Então nós temos duas questões, a emocional e a racional. Lembrando que a racional está ligada à razão, aquilo que a gente pode racionalizar. E a emocional não, é aquilo que está dentro de nós. O emocional é que faz com que nós tenhamos determinadas atitudes. E aí, é claro, é esse emocional que faz com que nós partamos para a ação. Quando a gente se sente motivado, é que a gente faz com que as coisas aconteçam. Se nós precisamos nos adaptar à mudança e estarmos atentos à questão da racionalidade e da emoção, outro fator importantíssimo são dois conceitos que nós vamos aprender agora, a empregabilidade e a empresabilidade. Senhores, a empregabilidade está ligada a cada um de nós. É a capacidade de um profissional de manter-se empregável. Como assim? A empregabilidade ela está ligada a você se esforçar, a você se adaptar às novas necessidades do mercado, a você investir em você para quê?
para que você seja desejado pelo mercado, prestando serviços que satisfaçam os clientes, que satisfaçam as empresas. É fundamental, pessoal, a busca constante do desenvolvimento das habilidades e das competências que cada um de nós temos. Tenham certeza, todos nós possuímos habilidades e possuímos competência e temos que buscar investir cada vez mais para que a gente seja cada vez mais disponível, mais disputado no mercado. Do outro lado, nós temos a empresabilidade. Na empresabilidade, nós temos a capacidade de quem? Da empresa, de desenvolver e utilizar as competências intelectuais e técnicas dos seus membros. Para quê? Para sustentar um posicionamento diferenciado no mercado. Olha que legal, pessoal. Eu tenho a empregabilidade e a empresabilidade. Ambas buscam o quê? Uma depende de mim, de que eu seja um bom profissional. A outra é a organização, de manter bons profissionais no cotidiano, de manter e utilizar essas competências. Para conseguirmos nos autogerir, ou as pessoas que estão conosco nas organizações, nós precisamos de ter um conjunto de habilidades e de competências que nos garantam o quanto possível a permanência dentro das organizações. Por isso que nós tratamos de as relações interpessoais. Estas, pessoal, têm um papel fundamental neste contexto, que é o quê? Que é lidar com as pessoas. Por quê? Pois se referem ao modo como nós tratamos as pessoas e nos comunicamos com elas, socializando no contexto pessoal e corporativo. Isso, gente, é algo muito sério e difícil que nós temos que estar continuamente atentos. Uma das questões que nós temos que compreender dentro das relações interpessoais é a convivência humana. Veja bem, nós somos seres sociais. Ninguém gosta de viver sozinho. Você pode até falar comigo assim, não, Júnior, eu adoro ficar sozinho de vez em quando. Isso é normal, mas viver sozinho não é da natureza. E esse sentimento, ele se torna cada vez mais real quando nós vivemos em sociedade. Reparem que nós buscamos cada vez mais estar conectados uns com os outros, hoje por meio das mídias sociais. Olha o termo, nós estamos conectados o tempo todo com as pessoas. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista biológico, a vida social e em grupos e em sociedades é uma condição para a sobrevivência da espécie humana. Por quê? Reparem, quando nós estamos em conjunto, a gente consegue mais esforço para sobreviver. Fruto disso, gente, nós temos os contatos sociais. Os contatos sociais são aqueles mantidos entre as pessoas que convivem em sociedade, através dos quais ocorrem interações sociais. Essas interações, elas produzem os seguintes resultados. No indivíduo, ela produz a socialização, a estimulação da inteligência, o efeito nos hábitos e nos costumes, o auxílio para a solução de problema. Repare você, quando você está sozinho, às vezes você tem um problema, eu tenho um problema, que você não vê solução. Mas quando você compartilha isso, você consegue ver solução do seu problema, você consegue aprender novas coisas, novos costumes. No grupo, nós temos o quê? A justa posição de ideias, de povos, de costumes, de instituições, mudanças. Nós, às vezes, achamos diferente quando nós encontramos um grupo que não se comporta como a gente. Mas isso também é muito legal porque nós aprendemos, nós desenvolvemos. Buscar desenvolver as relações pessoais é assumir uma atitude que visa melhorar o convívio com as pessoas, resultando em um relacionamento enriquecedor entre os seres humanos. Por isso que é tão importante, baseado no respeito e na compreensão. Isso, pessoal, apenas torna-se possível quando existe
troca entre indivíduos, onde cada um compartilha 50% das necessidades e das expectativas. Reparem que nós estamos falando de troca. Eu não preciso impor, eu não preciso colocar, eu preciso estar aberta tanto a ensinar como também a aprender. Temos também a questão das atitudes no contexto do comportamento pessoal e profissional. Mas espera aí, Juni, o que é atitude? Atitude é uma disposição interna para interpretar, para sentir, para reagir em face a determinados objetivos, situações, pessoas. Ou seja, é a maneira como as pessoas reagem. Vou dar um exemplo claro. No caso de um acidente, tem gente que vai imediatamente prestar socorro, tem gente que não dá conta de ver. Ah, Júnior, é porque um é melhor que o outro? Não. Cada um age de uma forma distinta, é algo interno. Atitude com você mesmo, como que você age com você? Quando você para, olha no espelho e se pergunta, quem sou eu? Quem é esta pessoa que você vê refletida? Como é o meu comportamento diante das coisas que acontecem no meu trabalho, na minha casa, no meu ambiente de convívio? Vamos começar com um questionamento muito legal sobre a questão da atitude. Você já parou para se perguntar diante do espelho, quem sou eu? Como é meu comportamento e como é o meu relacionamento no trabalho, mais do que o trabalho, na vida? Em quem eu posso melhorar? Às vezes vocês podem me perguntar, nossa, Júnior, que pergunta assim profunda. Não, é como você age diante das coisas. Como é a sua atitude diante dos colegas do trabalho? Como eu me relaciono com esses colegas socialmente dentro do trabalho? Será que eu sou uma pessoa de fácil relacionamento? Existe espírito de colaboração dentro de mim? Eu, de fato, coloco em prática o exercício da empatia. E empatia, nós vamos lembrar aí, é a arte de me colocar no lugar do outro. Será que eu consigo perceber em uma situação da empresa como eu, no lugar de uma colega minha, de repente, numa dificuldade? Ainda dentro desse contexto, nós temos o exercício de cidadania. E o que é esse exercício de cidadania? É nós percebermos tanto os direitos como deveres, uma atitude positiva na nossa sociedade. O tempo todo nós ouvimos denúncias na televisão, nós vemos atitudes erradas na nossa porta, às vezes lixo, colocar fogo em algum lugar. E aí tudo isso é o exercício de cidadania. Qual a atitude que eu faço, que você faz, para que nós tenhamos de fato valores culturais de cidadania dentro do meu trabalho, na região onde eu moro, no local onde eu vivencio. Todas essas questões, elas têm que ser pensadas e refletidas, e eu quero nesse momento que você pare aí um pouquinho e pense. Como é que você vem exercitando a sua capacidade como cidadão na sua cidade, na sua região, aonde você se encontra? Outro ponto importante, avaliação de desempenho. O que é avaliação? São formulários de avaliação que as empresas costumam ter, em que uma parte analisa como é que o outro se relaciona. Olha que legal, eu uso um formulário para ver como uma pessoa se relaciona com o outro. O que nos leva a constatar que a qualidade do ambiente profissional, ela é de fundamental importância no meio corporativo. E mais, será determinante para o atingimento das metas empresariais. Aqui eu quero parar um pouquinho, pessoal, para a gente refletir isso. Não são computadores, não são mesas, não são cadeiras que vão atingir os objetivos da empresa. Quem vai atingir o objetivo da empresa são as pessoas. Por isso que avaliar como as pessoas estão se relacionando é de extrema importância no contexto corporativo. É muito importante
perceber se o clima organizacional está legal, se as pessoas se relacionam, se comunicam de forma legal. Você já teve a oportunidade de vivenciar dentro de uma empresa pessoas que estão brigando? O clima não é ruim? Por isso que existem esses mecanismos de avaliação, para garantir que a organização utilize da melhor forma possível o capital humano. Outro ponto importante são as interações humanas. Olha que interessante. Compreender o comportamento de cada um, para quê? Para facilitar um melhor entendimento do outro. Isso é uma coisa muito legal. Normalmente nós queremos que as pessoas se comportem como eu quero. Mas é importante que ela se comporte e que eu compreenda o motivo que ela se comporta daquela forma. Para isso, é necessário um repertório de condutas que pode ser usado conforme a pessoa ou a situação. A essa forma de conduzir-se dá-se o nome de sensitividade social e de flexibilidade de comportamento. Isso quer dizer o quê? É você perceber como você vai se comportar com uma pessoa, que pode ser desenvolvida através de melhor conhecimento de si próprio. Por exemplo, você conhece seu limite? Até que ponto você dá conta de ir calmo? Também ajuda na compreensão dos outros. Gente, compreender que ali naquela outra pessoa tem um mundo inteiro de formação, de valores. Cada um de nós fomos educados de forma distinta. Então, cada um de nós trazemos uma carga muito grande. Compreender o outro é dar espaço para que o outro se desenvolva. Outro ponto importante é a melhor convivência dos grupos. Se eu consigo compreender o outro, lógico que a convivência vai melhorar. Através disso, eu tenho desenvolvimento de aptidões para um relacionamento mais eficiente, melhor com os outros. Discriminar aspectos do seu comportamento através do melhor conhecimento de você mesmo. Você ser capaz de se ver plenamente, de se ver como um ser completo. Ainda dentro da questão desse número de questões importantes, nós vamos falar agora da competência interpessoal. O que é esse conceito, Júnior? É a capacidade de relacionar-se com as pessoas, onde um padrão de comunicação é fundamental para que os resultados sejam eficazes, tanto na área pessoal quanto na área profissional. Veja bem, às vezes, em uma determinada situação, nós temos que nos comunicar de uma forma distinta. Você não pode falar com todos achando que todos entendem da mesma forma. Então, eu preciso saber. A empresa e o desenvolvimento da competência interpessoal não são aquelas assim com grande número de pessoas, que a gente imagina que são pessoas brilhantes, mas sim as que contam com profissionais capacitados e que interagem. E principalmente, gente, trabalham com sinergia com os membros das equipes. Tudo isso é tão importante, e aí, voltando à questão do grupo, a participação no grupo, nós temos pesquisas que foram realizadas em ambiente corporativo que demonstraram que profissionais competentes individualmente podem apresentar baixo rendimento na produtividade ou mesmo limitações de sua capacidade por influência do grupo ou da situação de trabalho. Ou seja, aquela pessoa pode ser excelente trabalhando sozinha, mas quando é necessário que ela trabalhe em grupo, ela pode ter uma baixa produtividade. E aí é onde eu preciso desenvolver essa capacidade interpessoal, essa capacidade do grupo. Por isso que nós temos tantas atitudes e tantos comportamentos a serem trabalhados. Não poderíamos deixar de falar, dentro dessas competências, da liderança. A liderança e a participação eficaz em grupo, eles dependem essencialmente da competência interpessoal dos líderes e dos membros. Olha que interessante, ele depende de uma boa liderança. O trabalho em equipe será mais produtivo e eficaz se e quando os membros do grupo desenvolverem
tal competência. Isso porque o líder, ele não faz nada sozinho. Ele depende que o grupo cumpra a ideia. Ele depende que o grupo abrace a causa que ele também está abraçando. Mas o líder, ele é essencial para quê? Para nortear os caminhos da organização. Outro ponto importante é a eficácia nas relações interpessoais. Ela envolve os seguintes aspectos. Primeiro, percepção. A percepção é muito dos estímulos provenientes do mundo externo, eles chegam até nós através dos órgãos do sentido. A visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar. O que fazemos com essa quantidade de estímulos? Bem, nós organizamos dentro de nós organizamos o nosso cérebro, interpretamos e damos significados para ele. A essa percepção, a esse processo é que nós chamamos a percepção, ou seja, a interpretação que nós temos do ambiente. Quer ver que legal? Se duas pessoas daí da sala de vocês forem em uma mesma festa, elas foram numa mesma festa na mesma hora, mas não estão juntos. Aí você chega no dia de aula e pergunta: fulano, como foi a festa? Um vira e fala: foi ótima, maravilhosa, aproveitei muito. Para outra pessoa: como é que foi a festa? Foi péssima, a pior festa que eu já fui. Não era a mesma festa? Sim, mas eles perceberam de forma diferente, porque eles processaram, talvez pela situação, de forma diferente. Outro ponto muito importante, o autoconceito. É a maneira como vemos a nós mesmos. E olha, gente, nós às vezes somos muito rigorosos conosco. De uma forma consciente ou não, cada um de nós faz uma imagem de nós mesmos. E isso influencia em tudo que dizemos, em tudo que fazemos, em tudo que percebemos em relação ao mundo. Por que eu digo que nós somos muito exigentes? Nós nunca estamos satisfeitos conosco. A gente sempre quer, enquanto mulher, cortar o cabelo, botar um vestido, perder peso. O homem agora também quer ficar mais musculoso, com a barriga sarada. E aí, isso demonstra essa insatisfação que nós temos conosco. Não é que a gente tem que aceitar tudo. Não, a gente tem que buscar, sim, melhorar cada vez mais. Mas temos que também buscar nos aceitar, buscar aceitar nossa limitação, buscar aceitar quem nós somos. Outro ponto muito importante, inteligência interpessoal. É a capacidade, gente, de compreender o outro. Aí já não é mais autoconhecimento. A inteligência interpessoal é a capacidade de você ver o outro. O que motiva a outra pessoa? Como a outra pessoa trabalha? Como é que se trabalha cooperativamente com cada pessoa? Como é que você trabalha com seus colegas? As pessoas, por exemplo, que trabalham com vendas, os políticos, os professores, os clínicos, os líderes religiosos, são profissões, são áreas que demandam alta capacidade interpessoal, porque lida diretamente com o quê? Com as pessoas e faz-se necessário esse esforço em compreender o que motiva a pessoa, em olhar o outro de uma maneira diferenciada, em perceber o outro. Algo muito importante que a gente fala, sempre que for conversar com uma pessoa, até para exercitar essa capacidade, olhe nos olhos da pessoa. Preste atenção ao que está sendo dito. Tenha de fato interesse ao que as pessoas estão dizendo. Isso nos ajuda a exercitar esta capacidade. Sei que tudo isso não é fácil, mas quais são essas qualidades pessoais que a gente deve buscar ter? Existem qualidades que são imprescindíveis a qualquer profissional como nós, no ambiente corporativo. São elas: a discrição. Dificilmente a gente lida bem com pessoas muito aparecidas, com aquela pessoa que chega no ambiente de trabalho gritando. Por isso que a discrição é importante. O espírito de decisão. Decidir, pessoal, não é fácil. Mas nós temos que, em determinado momento, tomar decisões dentro da nossa empresa e na nossa vida. O espírito de cooperação, que é entender que não é cada um por si, Deus por todos, não. Nós precisamos cooperar. O espírito de iniciativa, que é algo que as empresas buscam cada vez mais, a proatividade, aquela pessoa que não espera ser mandada.
o dinamismo, a ordem e o método, que é a disciplina, manter as coisas organizadas, as relações humanas, essa capacidade de lidar com o indivíduo, a aparência, não é estar vestido no luxo, mas estar bem vestido, a pontualidade, uma questão que a gente tem tanto problema ainda no país, a memória. Júnior, memória, sim, a capacidade de lembrar das coisas que acontecem, a inteligência, o esmero, o interesse. Às vezes a gente nem conhece tudo daquela área, mas se nós tivermos interesse, isso fará toda a diferença. A responsabilidade com aquilo que fazemos, com as pessoas que nos rodeiam, a segurança diante de tudo o que nós fizermos, a sinceridade. E não confundamos sinceridade com falta de educação. Eu sempre digo para os meus alunos, para os meus filhos, que nós podemos dizer tudo para as pessoas, mas de forma elegante, de forma educada, fazendo uso da empatia. Peraí, se eu fosse ouvir isso, como eu gostaria de ouvir? A autodisciplina. Nós temos que nos autodisciplinar naquilo que nós queremos. A humildade. É uma palavra tão bonita e tão difícil de viver, porque nós confundimos humildade com humilhação. Não. Humildade é a gente ter a capacidade de entender que nós não sabemos tudo. Nós podemos aprender todos os dias coisas novas. E temos que ter a humildade de falar que não sabemos e de aprender o cotidiano. A objetividade, sem muito lero-lero, na organização, sejamos objetivos. O jogo de cintura para lidar com as situações, para lidar com crise. E a transparência. Todos esses pontos aí são importantes para nós, enquanto administradores. Você pode me falar assim, Júnior, mas eu tenho que ter todos. Eu vou te responder, você tem que lutar para ter todos. É um exercício cotidiano, é um exercício diário de você buscar ser essa pessoa e melhorar como pessoa cada dia mais. Ainda dentro desse conceito, nós vamos falar agora dos estilos pessoais. Dentro aí da turma de vocês, cada um de nós imprime um estilo peculiar, um estilo só seu, ao se relacionar com os outros, ao se relacionar com o ambiente. Cada um de nós somos únicos. Nossas referências são nossos desejos, frustrações, sonhos, preconceitos, medos. Tudo isso, gente, nos forma. Nossa forma específica de encarar o mundo e de encarar a vida. Você pode achar assim, não, eu me pareço com fulano. Eu posso ser categórica ao lhe dizer que você é único. Pessoas que vivem no mesmo ambiente, que tiveram oportunidades iguais, que vivem na mesma família, podem levar vidas muito diferentes. Eu sempre dou o exemplo do meu irmão. Somos só 2 da minha família. Meu irmão adora a vida no campo, adora pescar, tudo isso. Eu não. Eu sou mais urbana. Fomos criados no mesmo ambiente, pelos mesmos pais, da mesma forma, mas somos diferentes. Ressalta-se a importância e a influência do meio cultural. Mas voltamos de novo. Ninguém vive sozinho. Nós não somos uma ilha. Nós dependemos dos outros. E olha que legal, tudo que eu tenho dito até agora é uma oportunidade de você se olhar, de que a gente se veja. E se vendo, nós buscamos compreender que é difícil mesmo viver em sociedade. Quantas vezes nós tomamos birras das pessoas, brigamos, ficamos com raiva. Tem uma expressão que eu acho muito legal, meu sangue não vai com o da outra pessoa. Estas expressões são das dificuldades mesmo de viver em sociedade. Só que o que nós estamos falando aqui é para que a gente desenvolva a nossa capacidade de lidar com essas diferenças. A educação, ela nos ajuda a organizar os nossos valores, a ter a visão do mundo. Não quer dizer que a partir dessa aula você vai mudar. Mas nós estamos plantando uma sementinha para que a gente comece a buscar, peraí, em que eu posso ser melhor? A busca pela nossa autonomia e a especificidade faz com que procuremos desenvolver cada vez mais nossa capacidade de fazer as nossas próprias sínteses, de compreender o mundo.
a nossa ideologia, a nossa formação emocional. Você já reparou o quanto você mudou no último ano? O quanto alguns conceitos que você falava, eu não faço isso. Isso não quer dizer que a gente está errado. Isso quer dizer que nós vamos amadurecendo, que nós vamos percebendo e compreendendo o mundo de forma distinta. Nós construímos assim, progressivamente, 3 importantes competências. A competência intelectual, que é o quê? Conhecer e organizar o sistema de ideias. Como é que você percebe quais são as suas ideias a respeito da política, a respeito da religião, a respeito do futebol? Temos também a competência emocional. Esta que traduz o quê? Conhecer e integrar os sentimentos, a afetividade. Como eu me relaciono, como eu me sinto em relação a mim, como eu me relaciono em relação ao outro, quais são os sentimentos que me movem. E por último, gente, e hoje cada vez mais importância, a competência ética. A competência ética, ela está intimamente ligada aos nossos valores, aos conceitos do certo e do errado. Olha, nós estamos vivendo um momento no nosso país onde temos ouvido continuamente a palavra ética. E aí, me preocupa que ela está até um pouco distorcida. Agora, pare um pouquinho e reflita. Quais são os valores que você carrega dentro de si? Como você de que forma que você lida com o certo, com o errado? O que é certo e o que é errado? E aí nós voltamos lá na cidadania. Na nossa responsabilidade enquanto cidadãos, enquanto indivíduos que fazem parte do sistema social. Você é muito importante. Você já parou para pensar no quanto você, indivíduo, é importante? Os seus valores, a sua cultura, tudo o que diz respeito a você. Por quê? Porque você é único. Não existe ninguém no mundo como você. Somente você. É por isso que nós temos que pensar na autoconsciência. É importante que as pessoas, que nós percebamos o que nós estamos sentindo. Pois, se você não tem consciência do que você sente, aí crescem as dificuldades para que você desenvolva as habilidades, para que você desenvolva as competências nos relacionamentos. Nossa, Júnior, que coisa complexa. Não! A autoconsciência é você parar e se perceber. Por exemplo, existem muitas pessoas que têm vergonha de falar em público. Por que você tem vergonha de falar em público? Essa é uma competência que você tem que desenvolver, falar em público. Então, se você descobre, em termos de autoconsciência, por que você sente isso, isso vai te ajudar a desenvolver essa capacidade. A autoconsciência, ela leva ao desenvolvimento de competências, como, por exemplo, a percepção emocional, que é o quê? É o conhecimento de como as emoções afetam o desempenho. Veja bem, às vezes, algumas pessoas conseguem ir trabalhar, mesmo tendo, por exemplo, uma criança doente em casa. Isso é percepção emocional. Algo que acontece que afeta o quê? O desempenho da pessoa, a capacidade da pessoa. Então, essa percepção, reconhecer como é que as emoções me afetam, como é que as emoções afetam o meu desempenho e a minha capacidade de usar valores, para quê? Para tomar decisão. Eu preciso compreender isso. Outro ponto importante, a autoavaliação. A autoavaliação leva a uma percepção sincera dos pontos fortes e limitações pessoais, com a visão clara de aspectos que precisam melhorar. É um senso crítico, é a capacidade de aprender e reaprender com a experiência. Sabe aquilo que os nossos pais falam assim, só aprende depois que erra? É mais ou menos isso. É esta capacidade de compreender a nossa limitação. Pessoal, a gente erra mesmo. O tempo todo nós erramos. E aí, o que nós temos que ter? Capacidade de nos perdoar e de compreender que nós vamos aprender com esse erro. Lembra aquela expressão, errar é humano, persistir no erro já não pode? É por aí. É aceitar
que nesta medida nós vamos aprender e vamos desenvolver cada vez mais com essa experiência vivenciada, seja ela positiva ou negativa. Outro ponto importante, autoconfiança. Gente, eu sei que é difícil. Às vezes a última pessoa que confia na gente mesmo somos nós. Reparem que geralmente somos nós que falamos, eu não consigo. Isso é falta de autoconfiança. A autoconfiança é o senso do próprio valor e da própria capacidade. Leva as pessoas a se apresentarem de maneira segura. É aquele momento que você fala, eu sei fazer isso. A autoconfiança leva-nos a ter presença, a sermos capazes de nos expressar, de dar nossas opiniões, de nos posicionar, de nos expor por algo que seja correto. Além de sermos capazes de tomar decisões sensatas, mesmo a despeito de incertezas e de pressões, ou seja, mesmo que tenha pessoas que não confiem em mim, eu vou ter a autoconfiança de tomar a decisão porque eu sei do que eu estou falando. E é difícil esse exercício de falar, não, eu posso confiar em mim, eu estou pronto. Sim, você está pronto. Comece a se perceber como um indivíduo capaz. E nós veremos aí florescer cada vez mais habilidades e mais competências em cada um de nós. Mas não adianta a autoconfiança sem a autogestão. O que é a autogestão? Bem, é preciso, pessoal, controlar as emoções para que eu possa compreender. E usar essa compreensão para modificar situações em benefício próprio. Bem, a capacidade de lidar com esses sentimentos todos que tem dentro da gente encontram-se na própria pessoa e não no outro. Por exemplo, se você está nervoso, não é o outro que tem que te acalmar. É você que tem que buscar esta compreensão, que tem que buscar esse equilíbrio emocional. Essa compreensão pessoal é a base para aprender a lidar com as emoções. Experiências que teve, em suma, tudo o que faz com que a pessoa seja quem ela é. Vou dar um exemplo. Num caso de uma discussão, algumas pessoas choram, outras pessoas vão para cima, outras pessoas brigam. O autocontrole, ele passa primeiro para quê? Pela capacidade de você se organizar. Em uma discussão, se todo mundo grita, alguma coisa resolve? Não, gente. Não. Às vezes é muito mais inteligente nós pararmos, observarmos o problema e aí depois buscarmos resolver. Isso é autogestão. É você compreender quem você é você buscar aprender continuamente com tudo o que você vive. Autorregulamentar-se é desenvolver competências como o autocontrole, que eu acabei de falar, que significa manter sob controle as emoções. Para mim, a emoção mais difícil de controlar é a raiva. E aí, às vezes a pessoa com raiva, ela diz coisas que não gostaria, ela aponta. Então, assim, o autocontrole ele começa daí. Numa situação de raiva, como você reage? Então, se você manter sob controle essas emoções perturbadoras, sentimentos impulsivos, emoções aflitivas, mantendo a compostura, mesmo em momentos difíceis, além de pensar com mais clareza e de se manter concentrado ou concentrada sob a pressão, isso vai demonstrar o quê? Um autocontrole. É lógico, Júnior, eu sempre vou ter autocontrole. Não, gente. É fácil? Não. Mas é algo que a gente tem que buscar, se controlar. Tem uma frase do ditado popular que uma vez dita, a palavra não pode voltar. Quantas palavras na raiva que você já ouviu, que eu já ouvi e que causaram dor, causaram mágoa. E que se houvesse um pouco de autocontrole, não aconteceria. Por isso que a gente tem que buscar. Outro ponto é a confiabilidade, que vem de confiança. Demonstrar integridade. Ser responsável pela conduta. Se eu fiz algo, eu tenho que assumir que eu fiz. Agindo de forma ética e acima de qualquer restrição. Angariando confiança através de quê? De sua autenticidade. Admitindo os próprios erros. Eu falei há pouco que todos nós erramos. Erramos o tempo todo. Durante essa gravação aqui, quantas vezes eu errei? Nós erramos. E nós temos que assumir quando erramos e melhorar.
O fato é que essa busca pela melhoria é que nos torna melhor. Nós temos que assumir posições firmes, coerentes, mesmo que não seja do agrado geral. Por quê? Porque essa coerência, ela vem junto com os seus valores, com aquilo que você carrega. A conscienciosidade. O que é isso? Pessoas que mantêm os compromissos, cumprem promessas, responsabilizam-se por atingir o objetivo, além de serem pessoas organizadas, cuidadosas em seus trabalhos. Outro ponto, a adaptabilidade. Esta vem da adaptação. Leva as pessoas a lidarem de modo hábil com múltiplas demandas, com as coisas que acontecem com o cotidiano, com as prioridades, com as transformações rápidas que eu falei com vocês que está acontecendo cada vez no mundo globalizado. Além de se adaptarem às respostas e táticas para corresponderem às circunstâncias dinâmicas. Outro ponto, a capacidade de inovar. São pessoas que buscam novas ideias, sem fontes variadas. Elas examinam soluções originais para os problemas, geram novas ideias, adotam novas perspectivas e assumem riscos. Quais são as atitudes que essas pessoas têm? Primeiro, a predisposição a reagir a um estímulo, algo no ambiente, um acontecimento, de forma positiva ou negativa. Possui 4 componentes básicos essas atitudes. O cognitivo, que vem do conhecimento sobre os estímulos, a avaliação, associado à situação, objeto e pessoa. Resumindo, o fator cognitivo está associado ao aprendizado. O fator afetivo, emocional, refere-se aos sentimentos ou à reação emocional que nós já dissemos diversas vezes que nós temos quando algo acontece. E temos também a comportamental, que é a tendência de se comportar de uma forma, reagindo aí às próprias emoções e cognições. E os volitivos, que são desejos, expectativas, necessidades inatas ou adquiridas. O que você deseja para a sua vida. Vamos falar rapidinho agora das necessidades interpessoais. Segundo Schutz, lá em 1979, as pessoas possuem 3 necessidades interpessoais presentes em todos os grupos. Tais necessidades se manifestam nos comportamentos, nos sentimentos para com as pessoas e estão arraigadas em sentimentos consigo, isso é, ao próprio conceito. Então, nós temos aqui, segundo Schutz, essas 3 necessidades, o de inclusão, o de controle e o de afeto. Todas elas formam o quê? As necessidades interpessoais. Reparem, pessoal, que nós temos 3 necessidades de ser incluídos, de controlar e de afeto, que formam o quê? Que formam as necessidades interpessoais. E o que significa essa inclusão? Inclusão significa a necessidade de ser considerado parte, de participar. É o desejo de pertencer a um grupo. A inclusão, ela pode se manifestar de 3 formas. A subsocial, que é a introversão, a fechar, o retraimento, manifestando aí certa autossuficiência, com receio de ser ignorado, de não ser compreendido, de não ser valorizado. Esse comportamento é determinado pelo modo como a pessoa sente sobre si mesma, sobre o seu significado como pessoa. Temos também o supersocial. O supersocial, ao contrário, ele tem a tendência da extroversão. Aquela pessoa que conversa com todo mundo, que brinca, procurando chamar a atenção para si, sempre procurando companhia por não suportar ficar sozinho. Seu sentimento é semelhante ao subsocial, porém o comportamento manifestado é de agir como ultrasocial, é de chamar a atenção para si. E o social, é a inclusão bem resolvida, sentindo-se bem com ou sem os outros. É capaz de ser um participante de destaque ou mesmo de passar despercebido sem se sentir inquieto, ter consciência do seu valor e de sua importância. E aí, você consegue se perceber em algum desses grupos? Vamos falar um pouquinho do controle. O controle, ele refere-se ao interesse pelos procedimentos que levam às decisões, distribuição de poder e controle nas atividades.
A necessidade de controle, ele pode variar desde o desejo de possuir autoridade sobre os outros, até mesmo a necessidade de ser controlado e de não assumir a responsabilidade. Tais comportamentos, gente, eles são manifestos em 3 formas. O abdicrata, que abdica do poder, de forma que a pessoa aceita uma posição subordinada, para não assumir nenhuma responsabilidade, ela prefere ser mandada. O autocrata, extremamente dominador, agindo como competidor e busca o poder. Tem receio de ser influenciado e por isso tem necessidade de provar sua capacidade, assumindo muita carga de responsabilidade. E por fim, o democrata. Este sente-se confortável recebendo ou concedendo ordens, sendo adequando-se a cada situação. Ele tem consciência de sua competência, autoconfiança, sabe de sua capacidade de resolver problemas e também sabe que tem condição de tomar decisões. Agora o afeto, pessoal. O afeto refere-se à expressão e busca de integração emocional. Demonstração de manifestação de hostilidade, apoio, afeto em relação aos pares e formando o quê? Vínculos afetivos. Também se manifesta sob 3 formas. O subpessoal, evita elos próximos com as pessoas, de forma superficial e distante. Desconfia de sentimentos de outras pessoas a seu respeito. O superpessoal é aquele que procura estar muito próximo das pessoas e deseja também que elas se aproximem de si. Tenta conquistar aproximação, externamente agradável, sendo muitas vezes possessivo em seu vínculo de relacionamento. E por fim, o pessoal. Sente-se bem tanto em uma relação próxima quanto em uma relação de distanciamento emocional. Tem consciência de que pode não receber afeto de uma determinada pessoa e sabe da capacidade que possui de dar e receber afeto, integrar-se ou não a um determinado grupo. Temos ainda, gente, questões muito importantes, a percepção social ou a formação de impressões. Para a teoria da Gestalt, a organização dos dados que cerca o ser humano é parte do processo perceptivo. E quando se percebe algo, tenta-se encaixar esse objeto ou evento dentro de uma referência que nós temos. Classificar dentro de algo que nós já vivemos, que pré-estabelecido, ou seja, refere-se ao processo de como as pessoas recebem, organizam e interpretam as informações do seu meio. Existem fatores que interferem nesse processo perceptivo, de forma geral, determinando a qualidade de nossa percepção social, favorecendo ou dificultando nossas relações interpessoais. São elas, primeiro, a seletividade perceptiva, que é o quê? A tendência a perceber características negativas nas pessoas de quem não gostamos. Perceber aspectos positivos naquelas que nós gostamos, ou seja, de quem eu gosto eu só vejo o bom, de quem eu não gosto só vejo o ruim. Diz respeito também à facilidade com que aprendemos o que mais nos interessa e deixamos para trás aquilo que nós não gostamos. Por isso que é o seletivo, eu seleciono. A experiência prévia e a consequente disposição para responder. As experiências passadas facilitam a percepção de estímulos, com os quais tenhamos entrado em contato. Essa característica de percepção facilita o processo de influência interpessoal, uma vez que determinadas disposições a responder podem ser aproveitadas para maior eficácia da comunicação. Tudo aquilo que nós aprendemos durante a vida, nós utilizamos para nos comunicar, nós utilizamos no nosso cotidiano. Condicionamento. Os comportamentos, ou seja, as respostas, aprendidas através de reforços, serão mais facilmente percebidos ou emitidos em situações diversas. Ou seja, a experiência passada influi no processo perceptivo. É muito comum que um mesmo fato possa ser percebido de maneira semelhante
por duas pessoas em virtude de quê? Em virtude de como foram condicionadas. Quando nós somos pequenos e a mãe da gente fala, olha, não coloca o garfo na tomada que senão você toma choque. De tanto ela falar, ela nos condiciona, lógico, é para nossa segurança. Só para ficar mais fácil de nós entendermos um pouquinho o que é condicionamento. É quando nós somos condicionados a comportarmos e a fazer algo. Temos aí outra questão que é a distorção perceptiva, que é a percepção em relação ao outro. Ela está sujeita a uma série de distorções, de ilusão, que ocorrem por meio de dispositivos chamados conjuntos perceptivos, que são o quê? Primeiro, a estereotipagem, que é criar estereótipo. É o processo de usar uma impressão padronizada de um grupo de pessoas para influenciar um indivíduo. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa usa boné, ela não é boa? É um estereótipo. Então, nós partimos aí de uma ideia que não é verdade. O efeito halo consiste em deixar que a característica de um indivíduo ou grupo predomine e encubra outras características deste mesmo cidadão. Ou seja, você tem um grupo de pessoas onde um se destaca. Aí você imagina que todos sejam igual àquele cidadão que se destaca. A expectativa. Expectativas criadas em torno do que vai ser ou ouvir, onde muitas vezes vê-se o que gostaria de ver e não o que realmente está acontecendo. Por exemplo, vamos ver. Profecias autorrealizadoras. Se alguém espera que outra pessoa se comporte de uma determinada forma, essa outra pessoa irá cumprir ou atender essa expectativa. Assim, o comportamento de alguém pode influenciar o comportamento da outra. É como nós fazemos quando nós criamos expectativas que vamos sair com o namorado, com a namorada, com amigos. Nós já imaginamos tudo o que vai acontecer. Temos ainda a percepção seletiva, que é outra forma de distorção de uma situação em função de expectativa criada. Pode ocorrer por meio da atenção seletiva. Então, assim, presta atenção em certas mensagens e ignora outras. E por retenção seletiva, lembra-se de algumas mensagens e esquece outra, ou seja, só grava aquilo que é importante, aquilo que o seu cérebro selecionou. A projeção, que é o quê? A tendência a colocar a culpa pelos problemas ou dificuldades nos outros. Gente, é algo que nós fazemos muito, sempre buscando culpados para os nossos insucessos. Temos também a defesa perceptiva. Após desenvolver a percepção de uma pessoa, tende a aderir àquela percepção, moldando o que se vê, o que se ouve, ajustado às próprias crenças. Tende a negar, a distorcer e pode reconhecer a inconsistência, mas ainda assim a pessoa não muda de posição. Pessoal, a gente tem que perceber o seguinte, no ambiente corporativo, essas diferenças de percepção, elas influenciam a execução de modelos de gestão, de estilo de liderança, de relações interpessoais. Elas influenciam também o desempenho no cargo, na função. E aí, qual que é a solução para minimizar essa influência? O que eu preciso fazer para que esta influência ela seja minimizada? O segredo é o autoconhecimento. O segredo é que nós possamos cada vez mais buscar nos conhecer, buscar saber as nossas potencialidades e as nossas limitações. Pessoal, agora eu quero pedir a vocês para que a gente vá lá na página 52 do nosso livro, para que nós possamos resolver esse exercício que está ligado diretamente à questão do autoconhecimento. Eu espero que tudo o que nós dissemos hoje sirva para que seja lançada uma sementinha e que cada um de nós possamos nos questionar hoje sobre quem nós somos, quem nós buscamos ser, ok? Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima, se Deus quiser.